Vamos falar de literatura. Hoje nós vamos falar de Kafka. Acho que você já ouviu falar sobre isso. Lembra que à época o ministro Weintraub confundiu Kafka com Kafta, né? O autor com a comida, um prato aí alemão, né? Mas você já deve ter ouvido falar de Kafka. O Kafka escreveu O Processo, que é esse livro que nós vamos falar hoje. Escreveu também A Metamorfose, O Castelo e outros livros e contos. O Kafka foi um autor da Tchecoslováquia, né, da antiga Tchecoslováquia, é considerado um dos autores mais influentes desse mundo moderno, um dos autores mais influentes. Ele, quando escreveu, nasceu em 1883, em Praga, Tchequia, né, e faleceu em 3 de junho de 1924. Quando ele escreveu essa obra, O Processo, foi mais ou menos em 1914. Vamos lá falar sobre o processo do Kafka, né? Acho que você, inclusive, já ouviu falar alguma coisa do tipo aqui, processo kafkiano, né? Aquele processo sem fim, relacionado a um processo sem fim. Mas vamos lá. Olha, a primeira coisa do Kafka eu vou só fazer um pequeno resumo. Um certo dia, um senhor de nome Joseph K., ele amanheceu o dia, né? Ele acordou com as batidas na porta de alguns homens da justiça, dizendo que ele estava intimado, estava processado, e ele precisaria responder, inclusive, no tribunal, sobre as acusações. O fato é que não se sabe quais as acusações de fato dele, né? O livro todo vai tratar dessa questão, desse Joseph K., qual a acusação principal e por que é que de fato ele está sendo processado e possivelmente ser condenado, né? Essa é a grande história. Então, quando eu li o processo, o que me chamou a atenção foi exatamente esse ambiente claustrofóbico trazido pela burocracia do Estado, o chamado Estado de Direito. O livro ele trata muito de leis, né, de burocracia, é uma palavra central aí, principalmente relacionando aos processos, né, as audiências, os espaços que ele vai frequentar e ser inclusive espancado, né? Então esse livro trata de leis, de burocracia, de direitos humanos, né? Nos leva a refletir sobre direitos humanos. Primeira coisa, o cara foi processado por algo que ele não sabe nem o que é que ele fez, né? Não sabe nem o que é que ele fez e ele vai inclusive ter que se defender de uma acusação, né, que na verdade é levado para o tribunal que não sabe que tipo de acusação é essa. E quando ele vai procurar o apoio, por exemplo, do seu chefe, né, das pessoas que trabalham com ele era funcionário de um banco. As pessoas, inclusive o seu chefe lá, diz simplesmente que ele atenda ao tribunal, responda à justiça, coisa desse tipo aí. Então, vamos falar sobre a burocracia, as leis, questão dos direitos humanos, que esse livro nos permite também falar sobre isso, sobre o totalitarismo, os regimes autoritários, totalitários, né? E a perseguição judicial, chamado lawfare, que aí a gente se volta para o contexto brasileiro, no caso da Lava Jato, né? E a questão da investigação sem direitos que o personagem passa. Então, quando eu li esse livro, na verdade, quando qualquer leitor, né, ao se deparar com esse livro, ele no mínimo se sente claustrofóbico também, angustiado, porque primeiro que o livro vai trazer uma acusação para um sujeito, tipo uma condenação, que ele não sabe nem de que se trata, vai vivenciar em situações extremamente claustrofóbicas, até os ambientes, por exemplo, escuros, claustrofóbicos, e toda essa atmosfera claustrofóbica
trazida principalmente pela burocracia judicial ou jurídica, como queira dizer, ela atormenta. Aí veja só, a grande questão é o seguinte: você pode pensar, por que é que esse Kafka escreveu essa obra, o processo? Que sentido faz essa história aí? O cara é processado por uma coisa que não sabe nem de que é processado, vai ser condenado por uma coisa que ele não sabe nem de que se trata. Então, por que será que o cara vai escrever uma situação dessa, né? Em geral, os escritores, eles escrevem sempre alguma coisa relacionado ao contexto que se vive, tentando dar resposta a algumas angústias, alguns sofrimentos, às realidades que se vive. O Kafka, ele vivenciou o período, por exemplo, das transformações aí do século XIX para o século XX, as guerras, a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, aí, por exemplo, em 1914, aí, quando começou a Primeira Guerra Mundial, né? E ele vai vivenciar momentos muito difíceis que aconteceram no mundo. Então, essas angústias, sofrimentos, na verdade, vão servir de elementos para o Kafka escrever o processo. Ele pode ter tido até alguns sonhos sobre isso, que dizem que o Kafka escrevia muita coisa relacionada aos sonhos. O Castelo, por exemplo, é uma obra também inacabada, assim como o processo, mas que traz lições interessantes. Então, vamos lá, alguns pontos interessantes. Primeira coisa já é a burocracia. A burocracia é uma coisa que sufoca, porque, primeira coisa, você que está envolvido na burocracia ou pela burocracia, principalmente quando se trata de justiça, você é um mero objeto. Praticamente você não tem direitos. E dependendo de como você vai lidar com a situação, no caso com o processo, você pode se dar muito mal também. E dependendo, digamos assim, do espírito de um tempo, do zeitgeist de um tempo, da forma como as coisas estão estruturadas, das instituições estabelecidas, principalmente se for num regime autoritário ou um regime totalitário como o fascismo, o nazismo, então aí é que você não vai ter direito a nada. Mas numa sociedade dita também democrática, no Estado de Direito, a questão da burocracia é uma coisa que coloca o ser humano como uma peça, um objeto, uma coisa. Começa por aí, a desumanização do ser humano. A obra, o processo, ela deixa muito clara isso, né? O cara é processado, condenado, tenta de todas as formas se livrar daquela situação, pelo menos saber o que é que está ocorrendo, então tenta se defender, e quanto mais ele tenta se defender, a coisa vai se complicando mais ainda, porque a própria instituição, a estrutura da sociedade, vai levar ele a uma situação desesperadora, claustrofóbica. Essa mesma sensação, qualquer indivíduo, principalmente se for pobre, ou se ele for perseguido por um regime totalitário, ele vai também sentir. A época da Inquisição, por exemplo, na Idade Média, o que significaria, o que acontecia na Inquisição? As pessoas eram julgadas, mas o julgamento já era para ser condenado, ou seja, você na verdade tinha que provar a sua inocência, mesmo sabendo que todas as evidências que os julgadores tinham, a partir do que eles entendiam de evidência, do que é certo, do que é errado, do que é justiça, já estavam com ele a decisão. Então, na verdade, o julgamento era muito mais uma encenação, mas para legitimar a condenação que já estava praticamente prescrita, estabelecida. No caso aí do processo, a mesma questão, o personagem vai passar por situações muito constrangedoras, humilhantes, situações desesperadoras, claustrofóbicas. Imagine você ser julgado por uma coisa que você não sabe por que você está sendo julgado, não é? As pessoas estão lhe julgando e você já está em vias de ser condenado e você não sabe
por que é que você está naquela situação e se o que você vai defender, se isso vai servir para você. Imagine isso. Foi o que aconteceu com Joseph K., o personagem do processo do Kafka. Então, a burocracia, ela nos leva a relação com o Estado de Direito. Olha, o Estado de Direito, esse nome que se dá a esse tipo de sociedade que nós temos hoje, é um termo que demonstra o seguinte, né? Você tem uma sociedade onde tem uma instituição conhecida como Estado, e essa instituição, ela vai ter todos os mecanismos necessários para organizar, controlar os indivíduos na sociedade. De modo que, se você, inclusive, quer aí defender os seus direitos, você precisa se adaptar ao Estado de Direito estabelecido. A ideia de Estado de Direito, ela foi importante a partir da Revolução Industrial, com o surgimento dos parlamentos, esse Estado onde vai surgir a ideia do cidadão, aquele que tem direito à defesa, por exemplo, a ideia de cidadão, de povo, então direito à defesa, mas para isso você precisa se submeter a toda uma organização institucional que vai comandar a sua vida, a começar inclusive pelo registro. Por exemplo, você só existe se você tiver um registro de nascimento, uma carteira de identidade, um CPF, então vale aquilo que você é institucionalizado, ou seja, por exemplo, o seu nome, ele precisa ter um registro. Se você não é registrado oficialmente, tem um registro, por exemplo, você não existe para o Estado. E o Estado, esse Estado de Direito, ele está, pelo menos teoricamente, para defender os seus direitos, garantir os seus direitos, dar proteção a você. No caso do processo do Kafka, isso não vai acontecer, porque o cara é processado por uma coisa que não sabe nem por que foi processado, está em vias de ser condenado, e aí a situação dele vai ser uma situação limite, de muito desespero. Isso acontece em nossos dias? Acontece ainda em nossos dias. Se aconteceu durante esse período da Segunda Guerra Mundial, se aconteceu durante o período do fascismo na Itália, com Mussolini e o nazismo na Alemanha, as ditaduras militares, como aconteceu no Brasil em 1964 até 1985, que os ditadores estabeleceram, organizaram a sociedade, controlaram a partir dos seus interesses, do que entendiam por justiça, e passando principalmente a perseguir aqueles que contestavam contra o regime autoritário, por isso que houve muitas torturas e assassinatos. Então, se você tem esse tipo de coisa aí, então pode se preparar que a situação é desesperadora. Então, por exemplo, na época da ditadura militar, se você fosse tido como suspeito, por exemplo, você já estava no sal, para não dizer coisas piores, né? Você já estava lascado, porque você, como suspeito, provavelmente se você fosse preso, dificilmente você sobreviveria, né? Apesar de pessoas terem sobrevivido. Então você era torturado, você era perseguido, quando não exatamente assassinado, jogado de um avião, jogado em rios, jogado em matas, né? Ter seu corpo triturado, tudo isso, ou desaparecidos, né? Então o regime militar fez isso, inclusive utilizando a burocracia estatal a partir de uma perspectiva autoritária, em nome inclusive de democracia, porque o regime militar brasileiro, por exemplo, ele se instituiu em nome da democracia, usando a narrativa de que, olha, aquilo estava sendo estabelecido como uma contra-revolução, eles passaram até a chamar de revolução, contra os comunistas que iam destruir o país. E aí criaram toda uma narrativa para perseguir aqueles que se colocavam contra o regime. E ainda tem pessoas desse tipo hoje, né, que inclusive o próprio presidente da República, né, ainda defende inclusive torturas e defende o golpe militar, assim como Braga Neto e outros do seguidor de Bolsonaro, né? Mas vamos continuar então sobre esse assunto. Eu só falei dessa questão aí do Bolsonaro para mostrar também como a maneira como ele lida
na sociedade, como ele persegue, como ele esculhamba aqueles que ele considera adversários, tem tudo a ver com essa burocracia também estatal, porque todo regime autoritário vai se apoiar em quê? Em leis e na burocracia. O sociólogo Max Weber, o sociólogo alemão Max Weber já deixou muito claro que a burocracia é uma das principais formas, se não a principal forma de dominação, porque ela coisifica o ser humano. Eu estou falando a palavra coisificar, que já tem a ver com a perspectiva marxista, que é coisificar, fazer do outro um objeto, assim como você se transforma em uma mercadoria na sociedade capitalista, você só vale a partir do que produz e você também é comprado, vendido, né? Então, essa é a questão. A burocracia é um ponto central que é destacado nessa obra do processo. Veja só, as leis, o Estado está para proteger da segurança do indivíduo, não é isso? Engano seu, porque o Estado pode ser o principal violentador dos direitos humanos, como aconteceu no período da ditadura militar, no fascismo na Itália, no nazismo na Alemanha com Adolf Hitler. Você vê o que se foi feito contra os judeus, perseguindo judeus, os negros, os militantes de esquerda, os comunistas, os socialistas. Então, tudo isso foi feito. Então, com a burocracia, a questão dos direitos humanos, ela fica muito complexa, porque o direito humano, dependendo da forma como o regime é estabelecido, vai ver, inclusive, essa ideia de direito humano como uma coisa de subversão. Então, o direito humano, ele é abafado, ele é esquecido, ele é escanteado, ele é escamoteado. O direito humano, como ficou muito claro o processo, o cara é condenado, o cara é processado por uma coisa que não sabe nem o que foi, e aí os próprios amigos dele, as pessoas da empresa que poderiam muito bem ajudar, na verdade estão embebidas, controladas também pelo sistema, e passa a atuar contra o Joseph K. Então, as leis, por exemplo, elas passam a perseguir aqueles que são vistos como opositores, vistos como prejuízos à sociedade, porque quando tem um governo autoritário, ele vê o outro como inimigo, qualquer um como inimigo que não estiver do lado dele. Então, não existe a questão de diferenças, de pensar diferentes, de respeitar as diferenças. Então, isso que acontece, principalmente a burocracia nos regimes autoritários, mas na democracia, a chamada democracia burguesa, essa democracia instituída pelas elites, não se engane não, porque as coisas também acontecem dessa forma, salvo algumas exceções. Não é? Quando a sociedade participa e cobra, por exemplo, então aí é que os direitos humanos podem ser respeitados de alguma forma. E aí, veja que, por exemplo, no caso brasileiro, vamos falar do processo do Kafka e a relação com o caso brasileiro, mais precisamente sobre a Lava Jato. A Lava Jato já ficou claro com a parcialidade do Moro, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a parcialidade do Moro, e a Organização das Nações Unidas, o Comitê da ONU, já determinou, já deixou claro que o Moro foi sim parcial, que violou os direitos políticos do ex-presidente Lula, e ele foi tirado das eleições, foi julgado sem o devido processo legal, sem ter direito, inclusive, ao contraditório, apesar de ter usado toda a burocracia para dizer que ele participou, ele pôde recorrer. Você veja que ficou claro, principalmente quando se foi colocado em evidência as mensagens que o hacker de Araraquara, o Delgatti, conseguiu pegar as mensagens do Telegram, ficou claro a perseguição do Moro e do Dallagnol. Ficou claro que o Moro não estava preocupado em julgar e constituir o processo legal, estava preocupado em condenar, a ponto de manipular as diversas situações, as delações, e chegar ao ponto de orientar, inclusive, como deveriam ser feitas as delações, como deveriam ser feitos os processos contra o Lula. Tudo isso ficou muito claro, apesar de ele querer mostrar o contrário hoje. Então, o que isso tem a ver com o processo do Kafka? Se tem a ver que toda a burocracia do Estado de Direito foi colocado para perseguir
aquele que o Estado deveria proteger, porque uma pessoa ela só pode ser considerada criminosa quando todos os processos acontecem de maneira legal, de maneira legítima, né, com muito respeito, e não foi o que aconteceu em relação ao processo contra o ex-presidente Lula, que foi preso, foi condenado preso, passou 580 dias na prisão, chegou ao ponto de não ter o direito sequer de dar entrevista. O Supremo Tribunal Federal chegou a proibir a entrevista do Luiz Inácio Lula da Silva. Veja que isso é uma questão de autoritarismo. Então observe que ficou muito claro, o lawfare, esse termo que se diz, a perseguição, usar as leis para perseguir aqueles que você considera inimigo. O que o Moro fez foi um absurdo, e agora a ONU deixou muito claro isso. O que o Moro fez foi um lawfare, violou os direitos humanos e políticos do ex-presidente Lula. Portanto, o processo do Kafka tem tudo a ver com a atualidade brasileira, o lawfare, a burocracia utilizada para perseguir aqueles que são considerados seus inimigos, se nomeia um culpado, e aí não se respeita a presunção de inocência. É o que acontece, foi o que aconteceu com o Joseph K., foi o que aconteceu com o ex-presidente Lula. Portanto, o processo do Kafka é muito atual, é uma obra muito atual, que ela reflete o período que ele escreveu essa obra, de 1914, a Alemanha, a Tchecoslováquia, dessa época, de 1914, como reflete o Brasil atual, reflete muito bem o Brasil atual, a forma como os Estados Unidos, inclusive, se utiliza do lawfare, das burocracias, para impor os seus interesses. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê um like e também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as nossas novidades. Nós temos sempre aqui novidades de sociologia, política, atualidades, cinema e literatura e muito mais. E também não deixe de fazer os seus comentários, que é muito importante, e recomendar os nossos vídeos e o nosso canal para os seus amigos. Até mais.